E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um dia de Libertadores de Sul-Americana, né? Goleada do Palmeiras, é brincadeira, hein? Hoje a gente tem bastante notícia esportiva, eu vou tentar agilizar, tá? A gente tem que falar um pouquinho de Palmeiras, de Fluminense, vamos acabar deixando de falar do Bragantino, eu peço perdão aos torcedores, já fica o convite aberto. A nossa a nossa reflexão inicial eu vou tentar encurtar, né? A gente tem sempre tá passando de 10 minutos. Vamos falar do protesto no CT do Flamengo, vamos falar de Mundial de Clubes. E a gente finaliza mais uma vez falando aí sobre a repercussão da tragédia que acontece no Rio Grande do Sul, tá? Bom, vamos embora aqui na tela para vocês. TV Palmeiras Fã, senhor Abel Ferreira na tela, tá? E o lateral do Palmeiras, o Piquerez. Convite aberto já para você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, como tradicionalmente a gente faz o convite para vocês. Mas antes de mais nada, é aquela coisa, né? Por que a gente ri aqui, né? Eu me recordo como se fosse ontem, e há cerca de um mês atrás, a gente fazia uma reflexão sobre o trabalho do Abel, né? Pô, qual que é o limite do trabalho do Abel? Será que o Abel já chegou no limite do trabalho, né? Será que deu, assim, isso é o máximo que o Palmeiras... E era bom, eu não falei que era ruim, eu não falei que era ruim. Será que isso é o máximo que o Palmeiras chega? De que o Abel pode transformar esse Palmeiras? Isso é o máximo? Que é ótimo, o que é excepcional, porque assim, a sinergia que tem de torcedores com jogadores e com comissão técnica é algo que não existe no futebol brasileiro hoje. É algo que hoje não existe. Não há nenhum paralelo o que acontece com o Palmeiras. Eu digo aqui, essa tríade, né? Comissão técnica, com a diretoria, com a presidente é outra história, mas eu digo assim, comissão técnica, jogadores e torcedores, essa tríade, esse relacionamento da forma como é, eu acho que não existe no futebol brasileiro. Talvez exista no Fortaleza, talvez, tá? Talvez, mas, cara, assim, é impressionante. E aí a gente ficava naquela, pô, será que isso. E é por isso que eu tô falando, não era ruim a minha reflexão. A minha reflexão que eu fazia do trabalho do Abel não era que era um trabalho ruim, é um trabalho excepcional, vencedor, mega campeão. Vou discutir contra números? Não tem como. O que a gente discutia era a evolução do futebol. Pô, será que é isso que o Palmeiras do Abel vai chegar? Assim, o Abel esse é o topo, esse é o teto que o Abel pode fazer com esse Palmeiras? E aí, imediatamente após nessa nossa reflexão, a gente começa a ver atuações do Palmeiras com direito à virada incrível, impressionante, né? Na Libertadores, agora essa goleada. E, cara, assim, qual que é o limite? Qual que é o teto? Não dá para saber, porque essa temporada especial, esse momento em especial do Palmeiras, o Palmeiras tem algo muito diferente daquilo que a gente viu desde a chegada do Abel, foi em 2020, se eu não me engano, né? Torcedor me corrija se eu estiver errado. O Palmeiras tem algo totalmente diferente daquilo que o Palmeiras de 2020, quando o Abel chegou, tinha. O Palmeiras tem um elenco forte. O Palmeiras tem um elenco forte, tá? Porque quando o Abel chega e ele começa a sua transformação do Palmeiras, e aí os títulos começam a vir, vem Libertadores, vem Copa do Brasil, vem bicampeonato da Libertadores, vem Campeonato Brasileiro, vem Campeonato Paulista. O Palmeiras sempre teve um time titular muito forte, uma base titular muito forte, com uma força física de fazer inveja a qualquer equipe do futebol brasileiro. Então o Palmeiras sempre teve uma base titular muito forte, talvez um ou outro jogador que sempre entrava para agregar, para transformar o jogo. Mas hoje, especificamente hoje, neste momento, este recorte deste momento, deste mês, dessa semana, enfim, o Palmeiras tem um elenco forte. O Palmeiras tem um elenco forte, potencializado pela base. Então, se o ano passado o Abel Ferreira ele insistentemente ele dizia, ele fazia questão de rebater a imprensa, ele fazia questão de rebater os torcedores em relação a colocar os atletas da base, a colocar esses garotos talentosos, ele insistentemente, por uma série de fatores, por uma blindagem, por uma questão de responsabilidade como treinador, mas eu entendia também, e isso ninguém vai me convencer do contrário, que existia muita vaidade também por parte dele em colocar esses atletas para jogar. Eu acredito que a questão da blindagem falava muito mais alto, mas tinha uma questão de ego do próprio Abel.
e reconhecer que os garotos eram talentosos e deixar. A partir do momento em que o Palmeiras é eliminado na Libertadores, ele começa a promover mudanças significativas na base, né? Mudanças significativas de promover os atletas da base. Só que aí foi tarde, né? Aí foi tarde. Aí a gente fez aqui uma crítica muito forte ao Abel, de que talvez, se ele tivesse feito isso antes, talvez o Palmeiras pudesse brigar pelo título da Libertadores, talvez não fosse eliminado pelo Boca. Talvez, aqui a gente vive no campo do talvez, mas não dá para saber, né? Fato é que o Endrick começou a melhorar muito. Então, assim, hoje, acho que a partir daquele momento, aquele momento foi muito importante, porque assim, e aqui, eu entendo o lado do Abel, assim, é muita. Pode beirar a irresponsabilidade você colocar atletas tão jovens para decidir numa Libertadores. E aí o cara perde a cabeça e se perde na vida. Ele tem que ter esse cuidado. E eu, como eu disse, eu entendo, né, essa postura do Abel ser muito cauteloso. Eu entendo. Mas as críticas a gente tem que fazer também, né? Quando a gente entende que existe a necessidade disso. E eu acho que a partir daquele momento o Abel entendeu que, cara, não dá para eu me limitar apenas a um grupo de jogadores. Eu preciso ter mais. Eu preciso ter algo a mais. E ele sempre fala que o futebol é mágico. E o que tem de mais mágico no futebol do que o improviso, do que a aleatoriedade? E o improviso e a aleatoriedade vêm com os jovens. Porque os mais velhos até tentam, mas eles já estão mais, né? Mais naquela de, poxa, vou manter o posicionamento, vou ser mais técnico, vou focar num passe de qualidade, vou focar num bote, né, para não errar um bote, para não deixar a defesa exposta. E o jovem não. O jovem entra com isso na cabeça, obviamente, os jovens do Palmeiras, mas eles entram também com essa questão de quero jogar. O Abel me dá liberdade para jogar. Atrás nós temos jogadores que vão lutar por mim. Eu posso sair um pouco mais, eu posso me soltar um pouco mais, eu posso tentar algo diferente. Então é nessa brincadeira que o trabalho do Abel se renova. Talvez precisou de uma eliminação muito doída para que ele olhasse e falasse, cara, dá para fazer diferente, né? Dá para buscar coisa diferente. E à medida que esses garotos eles vão ganhando cada vez mais confiança, eles vão ficando cada vez mais decisivos nesse Palmeiras. Então o Palmeiras tem uma coisa que não o Abel nunca teve ainda. Então a gente está entrando, eu diria, em águas inexploradas. Qual que é o limite do Palmeiras? Onde esse Palmeiras pode chegar? Não dá para saber, porque agora são águas inexploradas. O Endrick vai sair no meio do ano, né? O Endrick vai sair, mas a gente já tem outros jogadores da base que estão voando, né? O Lázaro não é jogador da base do Palmeiras, mas é um atleta jovem, né? Com experiência até de futebol europeu, vem para agregar, vem para somar, tá com vontade, né? Tá com sangue no olho, tá com fome de bola, tá com fome de gol, garoto. Então, a partir de agora, assim, por mais que o Endrick saia, são águas inexploradas, são águas desconhecidas. Qual que é o limite? Eu não sei. A gente também não dá para saber. Porque passando por momentos de irregularidade, o Palmeiras já passou por um, vai passar por outros ao longo da temporada, a gente não sabe, né? O que pode acontecer. Olha o Fluminense hoje, o que joga de bola o Fluminense. Assim, é algo tenebroso, né? Esse jogo contra o Colo-Colo foi algo tenebroso de se assistir do Fluminense. Uma performance para a gente se perguntar, cara, essa equipe campeã da atual campeã da Libertadores, né? Mas assim, o trabalho do senhor Abel Ferreira, aqui ó, neste momento fica o meu aplauso. Porque é óbvio que o adversário é fraco. É óbvio que o adversário é fraco. Não havia nenhuma dúvida. Quando começa a Libertadores, a gente fala, cara, esse vai ser o saco de pancadas, com todo respeito do grupo da morte, né? Só que, curiosamente, neste grupo da morte, o Palmeiras tem 10 pontos. E o Independente Del Valle, o São Lourenço e o Liverpool tem 4 pontos. Então, amigos, aquilo que eu disse, né? Antes da Libertadores começar, quando saiu o sorteio, o Palmeiras está no grupo da morte. Foi, vai brigar pela melhor campanha geral. E ali a minha aposta, e continua sendo hoje ainda, apesar do Galo estar muito forte, né? O Palmeiras vai ser a melhor campanha da fase de grupos. O Palmeiras vai consolidar a melhor campanha da fase. E aí vão aparecer alguns senhores que vão dizer, alguns personagens, né? Pode ser senhores ou senhoras ou senhoritas,
vão aparecer alguns personagens que vão dizer: ah, mas o São Lourenço isso. Ah, mas o Del Valle é aquilo. Ah, mas o Liverpool é muito fraco. Ah, mas a logística era mais tranquila para o Palmeiras. Ah, mas a altitude era mais baixa para o Palmeiras, né? Então, isso vai acontecer, tá, gente? Isso vai acontecer. Era o grupo da morte, o Palmeiras está tirando de letra, tá nadando de braçada, com uma virada humilhante praticamente, né, para cima do Del Valle. Tá nadando de braçada. Eu ainda acredito que o Palmeiras vai ter a melhor campanha geral da Libertadores, apesar de o Galo tá muito perto de consolidar isso, tá? Tá muito, muito perto de consolidar. Espero que assim consiga, porque é fundamental para o Galo nessa campanha. Mas eu ainda aposto minhas fichas no Palmeiras, porque é um time, cara, é muito enjoado, tá? É um time muito enjoado, é um bicho papão de Libertadores. É como eu falei quando saiu o sorteio. É o bicho papão da Libertadores. Ah, é o grupo da morte? Pode até ser. Mas o Palmeiras é um dos, se não o maior bicho papão de Libertadores das últimas temporadas, tá? Ah, mas não chegou, foi eliminado pelo Boca. Sim, né? Mas os bichos papões são eliminados no meio do caminho também, né? Ou não? O que que acontece com o Rei de Copas, né? O Independente. Né? O que, que acontece com o próprio River Plate? Os bichos-papões também sofrem. Né? O ponto importante é que o Palmeiras sempre consegue chegar, nos últimos anos, o Palmeiras sempre está chegando em semifinal de Libertadores. Se você não me disser que isso é ser um bicho-papão de Libertadores, com direito a bicampeonato em 2020 e 2021, desculpa, assim, acho que você precisa rever o que, que você considera, né, o que, que é um leão de uma competição. E o Palmeiras é hoje, sim, um time que intimida qualquer um, tá? Porque no início do jogo, quando tá 0-0, primeiro tempo, o Liverpool estava até segurando, estava até um jogo bem, bem burocrático do Palmeiras, né? Mas à medida que o adversário vai se cansando e que o Palmeiras vai mudando, o Palmeiras vai fazendo o time adversário entrar na roda, os gols acontecem com naturalidade porque é muito superior. E é aquele time que não tira o pé do acelerador até o final. Então, com essa juventude, com esse elenco forte, o que, que o Abel consegue fazer? Ele mantém essa equipe do Palmeiras com o pé no fundo do acelerador os 90 minutos. Porque antes, 2021, 2022 também, dá pra gente dizer assim, o Palmeiras conseguia manter o pé no acelerador os 90 minutos com os mesmos jogadores. Era algo assustador o que esses jogadores entregavam fisicamente. Mas com o passar dos anos, isso não é possível, né? Existe uma questão física natural e o peso da idade também. É impossível você manter isso. É desgastante para o próprio Abel, imagino eu também. Não só para os jogadores, para o próprio Abel. Então hoje o Palmeiras volta a ser um time que consegue manter a intensidade dos 90 minutos graças a um elenco muito forte, tá? E olha, já tem muita gente já, né? Ah, não. Já tá começando a mudar o discurso, né? Já tá começando. Ah, não, mas o Liverpool a gente sabia, né? Pô, mas o Independente lá na altitude também, né? Você já começa a ouvir alguns discursinhos. Então, já se prepara, gente, porque desculpa vai vir de todo lugar, né? Agora, reconhecer que o Palmeiras hoje é um dos maiores bichos-papões da Libertadores, isso ninguém faz, né? E não tem como fazer. São números, gente. Eu tô falando hoje, não tô falando historicamente. Hoje, pelo menos na última meia década, o Palmeiras se tornou isso. É um monstro de Libertadores, tá? E fase de grupos nem se fala. Falar de fase de grupos do Palmeiras nem se fala. É um time que nos últimos mais de 5 anos aí vem, cara, vem deitando praticamente nas fases de grupos da Libertadores. Pegou grupos fáceis? Sim. Mas o Flamengo pegou um grupo fácil, está na terceira colocação. E aí, né? E aí, ah, não, mas aí isso e aquilo, e é isso e aquilo, é isso e aquilo. Não, se o grupo é fácil, entra, bate em todo mundo, faz a melhor campanha e vai embora, que é o que o Atlético Mineiro está fazendo. Ah, o grupo é fraco? É, o problema não é meu. Eu vou ganhar de todo mundo, eu vou fazer 100% e é isso, vou decidir os jogos em casa, né? É difícil reconhecer isso às vezes, né? É doído, parece. Mas vamos embora, vai, vamos seguir. Palmeiras 5-0 com direito a gol de Endrick, bateu mais uma meta, hein? Palmeiras vai ganhar uma grana boa, hein? Uma grana muito agradável, muito bonita de se ver no final do mês. Faz o Pix Real Madrid, tá? Colo-Colo 0, Fluminense 1. Um jogo muito fraco do Fluminense, jogo copeiro do Fluminense, tá? Bragantino venceu o Racing por 2-1.
abriu 2-0 e acabou tomando um gol, tá? A tabela aqui, o Fluminense se isola na liderança do seu grupo, tá? O atual campeão da Libertadores, aqui ó, opa, perdão, gente. 8 pontos, tá? 8 pontos, tá numa condição muito favorável. Apenas 3 pontos do Cerro, é verdade, mas está numa condição muito favorável para fazer a melhor campanha do seu grupo, tá? Como a gente já passou aqui, o Palmeiras ainda não está classificado. Acho que já está classificado, mas assim, matematicamente ainda não, porque tem 2 rodadas a serem jogadas, né? Então, matematicamente ainda não, mas a próxima rodada tem um embate importante. Se acontecer o empate entre Liverpool e São Lourenço, o Palmeiras já está classificado. Então, acho que o cenário se desenha aqui para o Palmeiras terminar com 16 pontos. E é isso, né? E é isso. E aí somar pontos no final. Acompanhar o Galo, de repente acompanhar o Bolívar também, né? E aí ver e somar uns pontinhos no final. River Plate também, né? E aí começar a somar uns pontinhos no final e ver se dá para fazer a melhor campanha. Mas com esses 5 gols que aconteceram aqui, o Palmeiras tem 12 gols pró, saldo de gols de 8. Vamos ver alguma equipe que chega perto ao Palmeiras. Saldo de gols de 8, tá? O Palmeiras tem 8 gols de saldo. Não tem ninguém neste momento com 8 gols de saldo, né? Então você vê que o Palmeiras já começa a esboçar um desenho para a melhor campanha da Libertadores. Se vai acontecer ou não, eu acho que depende mais do Atlético Mineiro do que de qualquer outra equipe, com todo o respeito, tá? Com todo o respeito, mas eu acho que o esboço já começa a acontecer. O Palmeiras do Abel já começa a desenhar a melhor campanha, tá? Bom, bora, vamos de Sul-Americana aqui, que eu falei do Bragantino. Vou trazer aqui a situação do Bragantino. Tá aqui o Braga, né? O Red Bull Bragantino, segundo colocado do grupo, empatado com o Racing, uma vitória fundamental, né? Fundamental nessa busca pela classificação, eu acho que ela vem, mas é um adversário sempre muito enjoado, o Racing é um adversário de qualidade, tá? Sobre o Abel, o destaque que eu queria dar da coletiva do Abel, além de ter feito convite, que a gente não vai ouvir, eu faço convite para você, torcedor, e simpatizante também, é importante ouvir as palavras do Abel, né? Porque um time que tem um treinador como esse, bobagem ele não fala, né? Às vezes a gente faz uma crítica a outro, se incomoda com uma... com alguns comportamentos ou outro, mas de uma forma geral, você aprende muita coisa ouvindo as coletivas do Abel, tá? O Abel fala que o Palmeiras é uma máquina competitiva, e é de fato, tá? É de fato, é impressionante. A gente olha, não tô fazendo comparação, tá, gente? Não tô fazendo comparação, assim, eu só tô... A gente olha para a Europa, para a Champions League, e a gente fala, cara, esse Real Madrid é incansável, né? Na Champions League. Assim, é implacável. É uma equipe que não cansa. É temporada após temporada, eles estão lutando com unhas e dentes pela Champions. E já é o maior campeão disparado, né? E você fica, cara, esses caras não cansam. E aqui no Brasil, a gente tem a oportunidade de ver uma equipe que não cansa. É uma equipe que mantém os níveis competitivos altíssimos e toda temporada a gente fala, pô, o Palmeiras vai brigar por tudo. O Palmeiras vai. Se vai ganhar ou não, isso é outra história, gente. Toda temporada europeia que se inicia, pô, o Real Madrid vai ganhar tudo. Se vai ganhar ou não é outra história. Existe uma questão de calendário, de cansaço, de lesão, uma série de fatores, né? Se vai ganhar ou não, isso não dá para dizer, mas que quando começa a temporada você diz que o Palmeiras vai ganhar tudo, não estou comparando as equipes, não há nível de comparação, tá? Não há nível de comparação técnico. Estou falando assim, dos níveis competitivos, o quanto os caras são, o quanto os caras têm fome de título. É surreal, cara. É surreal o trabalho do Abel Ferreira. Não podemos esquecer que é uma equipe bem competente, grupo bem equilibrado, um dos mais equilibrados da Libertadores, classificado depois do sorteio como o grupo da morte, né? Agora já não é mais, né? Agora já não é mais. Alguns dos mesmos personagens, né? Que disseram que era o grupo da morte, já começam a fazer alguns parênteses, né, para classificar o grupo do Palmeiras. É engraçado. Fizemos o jogo que tínhamos que fazer, ter paciência e saber o momento certo para atacar. Acho que soubemos seguir o que planejamos, tá? Legal, cara, assim, fica aqui o convite aberto para você, torcedor, acompanhar a coletiva do Abel na íntegra. Falei que eu não ia fazer uma reflexão inicial muito longa, acabei tomando 10 minutos, então a gente vai ter que apressar, tá? Então a notícia do Endrick, mais uma meta cumprida, né? O atacante soma 11,25 milhões de euros em metas, após atingir a marca de 20 gols marcados pelo Palmeiras e seleção brasileira principal, tá?
Tem gente que não consegue vender um jogador por 11 milhões de euros. Só os gols do Endrick renderam 11,5 milhões de euros pro Palmeiras, tá? Como eu falei, tem gente que não consegue, tem equipes que não conseguem vender um jogador por 11 milhões de euros. Só os gols do Endrick valem mais do que 11 milhões de euros, tá? Completou uma nova quina e o Verdão ah, não, 11 milhões de euros não, 11 milhões de atacante são 11 milhões de euros. Pera, deixa eu pegar aqui. É isso mesmo, né, no total. Então vai embolsar mais, né, mais 2,5 milhões. É isso mesmo, perdão, gente, perdão. Então é brincadeira, né? Chegou a marca de 20 gols, há um limite de 25 gols, tá? Então se ele fizer 25, depois dos 25 gols, não tem mais bônus, né? Mas é brincadeira, né? É brincadeira. Pode chegar a 12,5 milhões de euros. Se o Henrique fizer mais 5 gols, eu acho que ele vai fazer, né? Mas passar de 25 aí já não tem mais bônus, né? Então acho que o Henrique vai, ele sempre fala dessa questão de gratidão pelo Palmeiras. Eu acho que ele vai buscar os 25 gols, né? E deixar essa bolada para a equipe Alviverde. Bom, vamos de Fernando Diniz comemorou a contratação do Thiago Silva. A gente nem repercutiu a contratação, o anúncio, né, da contratação do Thiago Silva. Eu tava deixando pro anúncio, né, para ele vir. Não sei como é que vai ser, se vai ter recepção no estádio. Espero que seja feita, tá? Eu tô no aguardo aqui e aí a gente vai passar aqui, a gente vai assistir com vocês, tá? Esse vídeo eu faço questão de assistir. Sempre quando chega um personagem do tamanho que foi o Marcelo e agora do Thiago Silva, a gente gosta de assistir para ver a festa do torcedor, porque eu fico maluco, né? Eu fico maluco, eu entro na onda, não sou nem torcedor, mas eu entro na onda, né? Eu fico maluco, comemoro, vibro, canto junto, isso faz parte, tá? A festa do torcedor é algo absolutamente inigualável. Então vamos deixar para falar um pouquinho mais depois. Talvez mude alguma coisa, eu não sei, né? Não sei, vamos ver, cara. O Fluminense tá uma tiriça, com todo respeito, gente. Todo respeito, mas tá uma tirista, tá? Acho que é um presente para o Fluminense, para o futebol brasileiro. Presente não, porque vai custar caro, hein? Na minha opinião, um dos grandes jogadores dos últimos 15, 20 anos do futebol mundial tem lenha para queimar. Assim como o goleiro Fábio tem lenha para queimar, tá? Thiago Silva não vem para se aposentar, ele tem lenha para queimar, tá? Escrevam o que eu tô dizendo. E ele é um apaixonado, ele é um maluco por Fluminense, ele tem lenha para queimar, tá? Consegue jogar em alto nível até hoje com uma regularidade impressionante. A última Copa que ele fez talvez tenha sido a melhor dele. Foi talvez o melhor jogador do Brasil, um dos melhores da Copa, na minha opinião. Vamos contar com um jogador de nível internacional hoje. O Marcelo já não está mais nesse nível, faz coisas interessantes, mas não está no nível do Thiago Silva. O Thiago Silva, cara, é impressionante. Ele joga mais que muito garotão. Ele conseguiu preservar o rendimento dele, apesar da idade. É um grande exemplo, tá? Aqui o Fernando Diniz falando do Thiago Silva. Vamos ver se tem algumas aspas. Aqui ele só falando do Thiago Silva, né? Não peguei o artigo correto. Peço perdão ao torcedor, mas, cara, assim, é assustador o que joga o Fluminense hoje. Me chama muita atenção, né? Não só a minha, mas de muita gente que tá repercutindo essa atuação do Fluminense. Libertadores é feita de jogos como esses, jogos difíceis, onde você não tá bem, onde você joga mal. E o gol, o placar, o resultado, ele é o mais importante, tá? O Diniz é um cara que não fica bitolado com o resultado, mas dessa vez foi necessário. E é uma coisa que se cobrava muito dele. Então hoje eu não vou criticar o Fernando Diniz por isso, tá? Porque é uma coisa que eu mesmo cobrei. Pô, Fernando Diniz, pô, Diniz, às vezes eu sei que você quer o futebol bonito, mas às vezes é interessante fechar casa, jogar o futebol feio, conquistar o resultado e trazer os pontos para casa, né? Às vezes é melhor fazer isso do que, pô, vamos ficar buscando a atuação que eu quero. Então eu não vou fazer essa crítica. O que eu digo assim, a única coisa que me preocupa é o rendimento. A atuação é muito ruim, cara. É uma atuação muito ruim. A posse de bola do Colo-Colo foi muito superior que a do Fluminense. E isso quer dizer muita coisa. Para um time do Fernando Diniz, isso quer dizer muita coisa, tá? Não sei o que está acontecendo, não sei
se tem problema interno, não sei se tem problema de relacionamento depois do episódio ali com os atletas, né, que foram afastados. Eu não sei o incômodo que gerou, o mal-estar que gerou, se o Fernando Diniz está meio que fazendo uma contenção de crise interna, se os jogadores estão cansados, é um time mais envelhecido, ele é mais pesado, então sente um pouco o calendário e principalmente a logística, isso faz parte. Eu não sei o que de fato está acontecendo, mas que chama atenção e que é um pouco preocupante, e a atuação especial contra o Colo-Colo foi assustadora, isso foi sim, tá? Mas não vou fazer a crítica aqui, tá? Como eu falei, são dias e jogos, existem dias difíceis, e quando o dia é difícil, você tem que jogar pelo resultado. Isso era uma coisa que o Fernando Diniz era muito criticado, e eu não vou ser hipócrita aqui. Nesta noite, o resultado era necessário, e assim foi feito. E o Fluminense saiu com os 3 pontos, líder do seu grupo, só depende de si para se classificar em primeiro do seu grupo, tá? Vamos seguir? Protesto no Ninho do Urubu, tá? Tá aqui, torcedores fazem protestos antes do treino do Flamengo, então já começam um alvoroço. Alguns jogadores, entre eles Vinha, Cebolinha e Arrascaeta, foram parados enquanto entravam de carro no centro de treinamento, que tá o treino estava marcado às 9, né? Nessa altura aqui, tá? Nessa altura é da notícia de hoje mesmo, tá? Às 9, aqui a gente tá, já passamos das 9 horas, né? Já começou o treino. Então, aqui nesse momento que grava, tá? Então, eu gravo de manhã. Aqui, tá? Pô, não vou ler isso aqui, tá? Não vou ler isso aqui. Mas enfim, o protesto do torcedor, né? Você vê que por que a gente traz isso aqui? Para mostrar que o resultado é necessário. Se a gente falou de resultado para cá, agora o resultado se faz necessário aqui, né? Pô, não tá virando, tá dando certo. Cara, assim, primeira coisa, para conter qualquer crise é o resultado. O torcedor não quer saber. É óbvio que ele tá preocupado com a atuação do time, mas antes de qualquer coisa, o torcedor quer resultado, tá? E o resultado, jogando bonito ou feio, é o que vai superar qualquer crise, né? É o que vai superar qualquer crise. Bom, vamos lá. Passando para Mundial de Clubes, o Mundial, o Super Mundial, né? Pode não acontecer, hein, gente? O Sindicato dos Jogadores ameaça a FIFA e pede adiamento, hein? Adiamento. O órgão internacional que representa atletas diz que a nova edição estendida do torneio ataca o bem-estar da categoria e considera ações legais, hein? Quando você anuncia o bagulho, ó, e quando foi anunciado, antes de anunciar, a gente falou assim, não vai acontecer. Não é por uma questão de pessimismo, é uma questão de lógica, né? É uma questão de calendário. Porque se fala que o calendário europeu, existe essa mística de que o calendário europeu ele é mais curto, ele não é mais, né? Isso já não é mais verídico, isso já não é mais verdade. O calendário na Liga Norte-Americana é mais curto. Isso sim, isso de fato é muito mais curto. Agora na Europa já não é mais. Os clubes brasileiros não jogam muito mais que os clubes europeus hoje, tá? Joga mais ainda, mas não muito mais. Então, a gente ficava naquela, não vai acontecer, não vai acontecer. Pô, foi anunciado, beleza. Porque eu pensava assim, pô, os clubes europeus não vão aceitar. Você vai fazer uma Copa do Mundo de clubes, cara. Né? O que tá valendo? Tudo bem, é um prestígio legal, bacana. Se alcançar o status meio que de uma Copa do Mundo mesmo, vale a pena, todo mundo vai se dedicar. Mas, cara, assim, que vale mais? Que vale mais? Eu tô pagando milhões e milhões de euros pelos meus melhores atletas para ele para essa competição, para esse torneio de verão, entre aspas, né? Com todo respeito, que é o que um empresário vai pensar, se machucar, e aí quando for para jogar Champions League, ele tá machucado. Eu não vou arriscar, né? Eu não, por isso que eu falava, para mim não fazia sentido. Quando foi anunciado, eu falei, bom, se foi anunciado, os clubes deram a benção. Os clubes deram a benção. Já, né? Agora vem o sindicato dos atletas, o sindicato internacional dos jogadores, né? E aí você vê que faltou conversa, né? Faltou conversa. A recente abordagem estratégica da FIFA desenvolver as suas próprias competições, como a Copa do Mundo, a Copa do Mundo de Clubes ou a Copa Intercontinental, né, está perturbando negativamente a indústria do futebol, colocando em risco as ligas nacionais e afetando a saúde e o bem-estar dos jogadores, tá vendo? Estão falando da saúde e bem-estar dos jogadores. Não é só questão da sequência de jogos, do calendário, mas é de possíveis lesões, né?
de arriscar que alguns jogadores se lesionem num torneio que para eles não é interessante. Fica claro que essa competição organizada pela FIFA não é interessante. Não é interessante, né? Enfim, vamos ver se vai ser adiado. Talvez por uma questão de birra, a FIFA vai falar, não, vai acontecer. Vai, porque, né, já foram, para ter anunciado, já foram fechados acordos comerciais, ou você acha que não? Já foram comercializados acordos de patrocínio, né, marcas que serão estampadas e direitos de transmissão. Isso já foi tudo negociado, já está tudo encaminhado, né? Por isso que eu falo assim, se eles vão cancelar ou não, se vai segurar ou não, se vai adiar ou não, eu não sei. Né? Eu não sei, porque existe uma série de compromissos agora que talvez precisam ser honrados, mas você vê que já há um impasse. E eles querem entrar até com direito até poder entrar na justiça, tá? Vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar. Bom, saindo aqui das notícias Libertadores, né? Flamengo, Mundial de Clubes, agora vamos ao Rio Grande do Sul, tá? Porque o ministro do Esporte diz que isso foi ontem, tá? Diz que iria pedir à CBF a paralisação do futebol. Houve muito debate, né? André Fufuca afirma que o momento é de pensar na recuperação do Estado. Houveram muitos debates nos programas esportivos ontem e que muita gente falou assim: faz a rodada do final de semana, porque já está agendado, já tem torcedores que se deslocaram até para a cidade do seu clube de coração, alguns pegaram até avião, ingressos já estão vendidos, então já está com hotel programado, enfim, transporte aéreo ou transporte rodoviário, já está tudo ok. Teve gente que alugou carro, pediu espaço na casa da família, enfim, né? Uma série de situações. Então, para não prejudicar essa galera, faz a rodada e aí depois, né, paralisa o futebol. Eu acho que é legal essa ideia, né? Eu acho que é legal essa ideia. A gente cobrava uma postura da CBF e já que há uma certa apatia da CBF, já que a CBF não pensa no lado humano, é preciso que as autoridades se mexam, né? E graças a Deus, né? Graças a Deus, o ministro do esporte tem essa lucidez, né? Tem essa lucidez de trazer esse assunto em pauta, porque, gente, eu sempre falei aqui, eu não sou leigo, eu não sou inocente de achar que, poxa, existem compromissos que precisam ser honrados. A CBF assinou acordos, os clubes assinaram acordos, existem compromissos comerciais que precisam ser honrados. O cara que está pagando, ele quer, né? Ele quer que os compromissos sejam honrados. Tudo bem, gente. Tudo bem, eu entendo isso, mas esta não é uma situação corriqueira. E se não há no contrato, seja dos clubes ou da CBF, uma situação, cara, assim, uma cláusula para uma situação como essa, desculpa, é incompetência, né? A incompetência, desculpa. Você vai fechar um acordo comercial e aí você não considera que pode, sei lá, cair um cometa. Pô, desculpa aqui, gente, porque isso aqui seria uma tragédia sem proporções, né, sem nenhum precedente, mas, pô, é brincadeira, né? É brincadeira. Ou não, eu tô sendo muito ingênuo. Ou eu que tô sendo muito ingênuo, né? Acontece uma loucura, né? Tsunami, sei lá, gente. Pô, eu tô falando aqui, isso aqui é um desastre sem nenhum cabimento. Mas, cara, a gente tá sujeito a isso. Aí você vai fazer um acordo multimilionário e você não tem nenhuma cláusula para esse tipo de situação, porra, é brincadeira, né, gente? Desculpa o palavrão, mano. Né? Isso aqui não é uma situação, isso não é uma situação do cotidiano, isso não é uma situação corriqueira, não é uma chuva que aconteceu no final de semana e aí apenas algumas pessoas foram prejudicadas. Não, cara, é um negócio que tá acontecendo, aconteceu, tá acontecendo, vai seguir acontecendo e eu nem sei quando os times do Rio Grande do Sul, como Internacional e Grêmio, vão conseguir sediar jogos no seu estádio. Eu não, assim, eu tava pensando, eu digo isso pessoalmente, eu tava pensando uma questão de mês. Agora eu tô pensando uma questão de 2 meses, pelo menos, para os caras voltarem a jogar lá. 2 a 3 meses. Porque a água não baixa e não para de chover, cara. Voltou a chover. Entendeu? Então, assim, é preciso que tenha alguém com lucidez e faça esse pedido.
Porque, infelizmente, não existe essa iniciativa por parte da CBF. Isso é lamentável, né? Para mim é lamentável. Mas, enfim, e também não há, né, nenhum tipo de movimentação dos clubes para fazer esse pedido, né? Infelizmente também, a gente cobra a CBF, mas a gente cobra também as federações e as equipes. Não há nenhum nível de empatia. Ah, mas nós estamos fazendo doação, nós estamos levando. Legal, cara, assim, eu já falei sobre isso. Eu tenho certeza que muitas equipes, e tem passado no noticiário cada vez mais, pô, Leila Pereira vai emprestar o avião para levar suprimentos. Legal, show. É um avião que vai permitir ajudar muito, porque é um avião menor, né? Ele pode pousar em qualquer aeroporto, imagino eu, é mais tranquilo, dá para levar bastante coisa, porque é um avião que leva uma delegação de futebol, pô, dá para levar muita coisa. Pô, show de bola. Ah, o São Paulo vai tá rolando ali, um grande mutirão, né? Vai doar ali uma questão, um negócio do letreiro, eu esqueci o que que é, peço perdão, né? O Palmeiras vai doar a bilheteria do jogo, o Santos está vendendo ingresso solidário. Pô, show de bola, gente, show de bola. Mas isso eu acho que é pouco ainda. Eu acho que é pouco, tá? Assim, cada um faz a sua iniciativa, isso é legal, isso ajuda muito. Não tô falando que isso não ajuda, isso ajuda muito. Eu digo assim, poxa, vamos pensar nas pessoas do Sul. Então a gente vai se mexer. Se a CBF vai fazer alguma coisa ou não, eu não sei, mas a gente vai fazer. Por uma questão de humanidade, a gente vai fazer. Então a gente vai levantar, a gente vai estampar as camisas dos jogadores, a gente vai mandar um ofício para a CBF, um pedido, apenas uma carta. Se eles vão acatar ou não, é uma questão deles, é um problema deles. A gente vai fazer a nossa parte, tá? A gente vai levantar faixa, a gente vai pedir a paralisação do futebol, a gente vai se unir. A rivalidade vai ficar de lado agora. A gente vai se unir. Vamos unir os grandes da capital aqui, do estado de São Paulo, enfim, né? Vou somar aí o Santos e o Bragantino, os grandes aqui do estado de São Paulo. A gente vai se unir, vai todo mundo estampar a camisa com a mesma mensagem, com a mesma frase. Eu falo de São Paulo porque eu sou de São Paulo, mas pode ser Rio de Janeiro, pode ser Minas Gerais, enfim. Só que essa movimentação, infelizmente, ninguém fez ainda, tá? As doações continuam. Parabéns, gente. Eu não tô falando aqui que não tem que fazer. Tão de parabéns, pô. Bacana isso. Pô, o Santos não pode receber torcedor, estão vendendo ingresso solidário e a galera tá comprando, cara. É legal isso, pô, é muito bacana. É muito bacana, mas é o que eu falo, eu acho pouco ainda. Eu ainda acho pouco. Pela grandeza dos clubes, pelo que dá para fazer, pela mensagem que dá para passar, eu acho pouco ainda, tá? Eu acho que assim, poxa, vamos conversar aí, gente, vamos fazer aqui, ó. Nós do estado de São Paulo estamos nos unindo e nós estamos fazendo esse pedido. Aí, o restante fica a cargo da CBF. A gente não precisa entrar no Tribunal de Justiça, não precisa fazer nenhuma petição. A gente só vai fazer um pedido. CBF, por favor, considere a situação. Aqui nós estamos unidos pela causa e o que a gente puder fazer para ajudar as equipes gaúchas e a população gaúcha, a gente vai seguir fazendo. Seguir fazendo o que eles já estão fazendo, né? Eu só acho que assim, eles podiam passar uma mensagem melhor. Eles podiam fazer um barulho maior, né? Mas infelizmente esse barulho vai ficar para pessoas como o ministro do esporte, que faz o pedido da CBF, e a gente vai aguardar um posicionamento da entidade, tá? Enfim, vamos seguir, que a gente já está com mais de 30 minutos de podcast. Dupla Grenal aguarda a água baixar para avaliar os estragos e perdas. Então, assim, os caras não têm nem noção do tamanho do estrago, porque os caras não conseguem entrar. Tá cheio de água, não dá nem para avaliar, né, o que foi perdido de material esportivo, equipamentos de preparação física, equipamentos médicos, equipamentos de exames de imagem, que custam caríssimos. Não dá nem para ter a noção do que foi perdido ali nessa brincadeira, tá? Essa brincadeira eu digo de forma irônica, né? Não dá nem para saber o que foi perdido nessa tragédia. Por isso que eu falei, cara, assim, no começo eu tava pensando, pô, coisa de um mês. Agora eu tô pensando para coisa de 2, 3 meses, tá? Lamentavelmente. E precisa parar de chover, né? E vai voltar a chover. Bom, o Nenê, do Juventude, tenta mobilizar capitães de clubes da Série A. Então ele revelou uma iniciativa em um grupo do WhatsApp com outros jogadores e acredita que o momento atual vivido pelo Rio Grande do Sul requer uma mobilização maior. Então, já que as agremiações não querem, né, se comprometer de repente com a CBF, a gente vai pedir, pode sofrer retaliação, enfim, a gente não quer se expor, né?
porque talvez depois o árbitro pode prejudicar a gente num jogo ou outro. Então, vai ficar essa responsabilidade, vai ficar com personagens como o Nenê, tá? Que vão correr atrás, que vão tentar se mobilizar, fazer o barulho de alguma maneira. Não sei se vai conseguir, mas pelo menos começou, né? O que vale é a intenção, é a iniciativa. Fiz um texto e mandei no grupo de capitães dos clubes da Série A. Antes do campeonato, tivemos uma reunião com a CBF envolvendo todos e agora tentei dar esse start. Temos uma força muito grande e se a gente se unir, podemos fazer algo para ajudar. Vamos buscar essa mesma direção. Eu imaginei que a CBF iria paralisar o campeonato. Como teve a reunião e não houve esse consenso, tentei a partir disso falar com os capitões e mudar a rota. Tem cidades que ainda estão sendo inundadas agora, né? Tem cidades que ainda estão sendo inundadas agora. Caso de Pelotas, não tem clima nenhum, tá? Não tem clima nenhum. Isso não só para quem está no Rio Grande do Sul, mas para quem está fora, para quem tem amigos e parentes no Rio Grande do Sul, né? Porque o Brasil é um país continental, tem atletas do Sul jogando no país inteiro. Não só atletas, mas profissionais do esporte, né? O Tite é gaúcho, por exemplo. Você acha que o Tite está com cabeça? Você acha que o Tite está 100% com a cabeça? Talvez possa influir no rendimento do Flamengo também, por que não? Isso possa influir também. O Tite é gaúcho. Você acha que ele está com a cabeça 100% no trabalho? Ele está tentando, mas, cara, e ele não vai admitir isso, porque, né? Não posso falar isso porque a gente já está numa situação de crise e o torcedor vai pegar no meu pé, mas eu tenho certeza que isso está impactando o Tite, cara. De alguma maneira. Ele deve estar fazendo a contribuição dele, doando, procurando pessoas que possam ir lá, oferecendo materiais, alimentos, água. Eu tenho certeza que ele está se mexendo nesse sentido. Mas você acha que ele está com a cabeça 100%? Por mais que ele tente, não tem como. Por isso que a questão da paralisação, ela tem que ser considerada e de forma séria. Pô, vão paralisar, mas vai condenar o calendário, Cara, se fizeram funcionar durante a pandemia, eles vão fazer funcionar em qualquer situação. Tá? Acho que só. Pô, mas durante a pandemia a gente fez acontecer, mas deu um trabalho. Deu um trabalho, mas é uma situação atípica, gente. Isso aqui é uma situação de crise, né? É uma situação de crise que está acontecendo lá. Não tem clima, como disse o Nenê, gente. Né? Bom, gente, é isso. Ó. Vou finalizar o podcast por hoje. Sexta-feira, né? Um dia muito especial na semana para muitas pessoas, inclusive para mim. Então, para vocês que nos acompanham, para você, né, que vai curtir a sexta-feira, moderação sempre, né? Aproveitar, obviamente, mas moderação sempre, né? Moderação é necessária. E fica aqui os meus votos de boa sexta-feira, bom final de semana. Vamos seguir com a corrente do bem, tá? Vamos seguir com pensamentos positivos para o pessoal do Rio Grande do Sul e torcer pelo melhor, né? A gente já sabe que tem previsão de chuva e chuva forte para hoje, já sexta-feira, para o final de semana, mas a nós nos resta torcida, torcer pelo melhor, tá? E o melhor vai acontecer. E o melhor vai acontecer, porque apesar de todos os nossos problemas, a gente é uma população muito solidária, né? O Brasil é um povo muito solidário e vai dar certo, né? Vidas importantes foram perdidas e mas cara, assim, é um povo resiliente, né? Nós somos um povo resiliente. Então, vai dar certo. Ainda não tá dando, tá difícil, porque, né? Não tem como. É complicado, mas vai dar certo, tá? É isso, gente, ó. Encerro por hoje. Valeu demais. Um forte abraço e semana que vem nós estamos de volta.